Bom Deus, temos o privilégio de pararmos a rotina da semana. As vozes da vida agitada cessam e a oportunidade que temos de ouvir o Senhor falando a nós. Ao abrirmos a Tua Palavra agora, traz o nosso coração para mais perto de Cristo Jesus. É o que pedimos em nome dEle. Amém. Canções da vida. Durante estas semanas estaremos acompanhando diversos salmos. Os salmos talvez mais queridos de gerações e gerações dos filhos de Deus. E hoje vamos falar sobre a canção da vida, canção de unidade. O Salmo 133 é o salmo que nós vamos estudar juntos hoje. A canção da unidade. Abra sua Bíblia. É um salmo curto, 3 versos, e ele nos diz assim: quão bom e quão agradável quando os irmãos vivem em união. É como o óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. O Salmo 133 é um salmo curto e ele se insere numa seção específica da Bíblia. O pastor Felipe mencionou na primeira semana que o livro de Salmos é uma junção de pequenos conjuntos de música. E este salmo, Salmo 133, faz parte de um pequeno inário, uma pequena coleção de hinos, de salmos, que começa no Salmo 120 e termina no Salmo 134. Depois do longo Salmo 119, com 176 versículos, uma sequência de salmos curtos. Estes salmos recebem 2 nomes. O primeiro nome deles, Cântico de Degraus. 15 salmos de Cântico de Degraus. O que vem na sua cabeça quando você ouve o título destes salmos, do 120 ao 134, Cânticos de Degraus? Alguém pensou em escada? Só faz assim. É por isso mesmo. Existia uma escadaria entre o átrio de Israel e o átrio das mulheres, em frente ao templo de Salomão. E durante as festividades em Israel, em Jerusalém, as pessoas se reuniam ali. E principalmente na festa dos tabernáculos, a primeira noite dessa festa, havia uma cerimônia. Os levitas se colocavam nos 15 degraus que existiam nessa escadaria, que separava os 2 pátios, os 2 átrios. As mulheres iluminavam todo o átrio de baixo, e os levitas, distribuídos nos 15 degraus, cantavam esta sequência de 15 salmos para abrir a comemoração da festa do tabernáculo. Você consegue imaginar a cena? Devia ser uma coisa emocionante. Um super musical e a figura central, Deus, que recebeu seus filhos em casa. Mas além de Cântico de Degraus, talvez você encontre aí na sua Bíblia outra expressão, que é um segundo nome para esse conjunto, para essa série de salmos. Cânticos ou salmos de peregrinação, em algumas versões em português, de romagem. É porque esta seção, estes 15 salmos, também serviam como a trilha musical da viagem das tribos de Israel. Cada vez que se reuniam em Jerusalém, vinham dos diversos lugares do país, se organizavam caravanas. Você lembra que lá da Galileia, José e Maria vinham na caravana com Jesus até Jerusalém. Tanto que na volta Jesus se perdeu da caravana, não é? Porque ele ficou no templo e eles não encontravam Jesus no meio das crianças da caravana. E nessa viagem de vinda a Jerusalém, todo o povo cantava. De todos os lugares do país, as pessoas vinham cantando esta coleção de 15 salmos. Eu me lembro, ano passado nós fizemos uma viagem e a gente ouviu tanto um CD em específico no carro que virou a trilha sonora da nossa viagem. Depois a gente ficava cantando sozinho, né? É aquelas músicas que parecem chiclete, né?
Esse era o conjunto de salmos. E eu queria que você tentasse imaginar a cena. Você consegue ver as pessoas se organizando, malas prontas, tudo organizado. E no início dos dias de viagem, as tribos se organizando por famílias, todas as cidades organizando suas caravanas. E as pessoas vêm cantando e celebrando de todos os lugares em direção a Jerusalém. E eles começam lá no Salmo 120, né? É o primeiro dos salmos. Deus é o libertador, é aquele que responde, nos ouve e nos responde na angústia. E eles vêm celebrando ao Senhor. No Salmo 121, de onde vem o meu socorro vem do Senhor. E eles celebrando a libertação e o poder de Deus na sua vida. Você consegue imaginar a cena? E conforme a viagem vai terminando, eles vão se aproximando mais e mais de Jerusalém, caravanas de todos os lugares do país, e as pessoas cantando ao mesmo tempo as mesmas músicas, celebrando Deus na sua vida. Que cena fantástica devia ser! Os momentos de festa em Israel. Deus tinha tanto carinho por esses momentos de ter seus filhos juntos em casa, que no calendário civil de Israel, no ano inteiro, 3 meses completos ocupavam as festas religiosas de Israel. Eram 3 meses de feriado no ano. Maravilha, né? Mas era um feriado especial. Eram oportunidades de celebração. E as pessoas vinham cantando. Vocês se lembram dos salmos que nós cantamos agora, no nosso momento de louvor? Que gostoso ouvir Israel cantando essas músicas. Estavam chegando perto de Jerusalém. E a razão da alegria era porque Deus havia sido por mais um ano o Deus deles. Este grupo de 15 salmos está dividido em 5 pequenos conjuntos. 3 salmos, 3 salmos, 3 salmos, 3 salmos. E nós encontramos alguns temas. Tema da libertação, tema da confiança em Deus, o tema da confissão, de abrir o coração diante de Deus, o tema de exaltar a lei de Deus e como é bom obedecer a Deus. E finalmente, o tema do salmo que nós estaremos estudando agora juntos essa manhã, o Salmo 133. O fato de Deus ter escolhido Sião como a sua cidade e Israel como o seu povo. Celebravam o fato da escolha de Deus, da graça e da misericórdia sobre a sua vida. Você já se sentiu abençoado por ter uma vida com Deus? Por ter um dia percebido que Deus tinha um convite para você e você abriu o coração a Ele e você passou a ser filho dele? Salmo 133 é um salmo escrito por Davi. E Davi começa com uma afirmação no verso 1. Ele observa a cena, todos os filhos, a família, todo mundo reunido, o povo de Deus, irmãos, numa unidade fraterna. A primeira frase é uma afirmação. Verso 1: quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. Essa é a declaração de Davi, essa é a declaração do salmista. E ele está falando sobre unidade e aquilo que nos une, o amor de irmãos, um amor fraternal. Preciso fazer uma pergunta para você que está aqui hoje de manhã. Sentado aqui, com todas essas pessoas ao seu redor, você se sente parte de uma família? Você se sente em casa aqui? Esse é um aspecto crucial da vida com Deus. Ninguém consegue ser discípulo de Jesus sozinho, separado, independente. O próprio Jesus orientou o seu grupo mais próximo de discípulos. Em João capítulo 13, é o capítulo da Santa Ceia, do lava-pés. Nesse momento, os discípulos vinham, quem sabe, no auge da sua discórdia e dissensão sobre quem era mais importante, quem ia ocupar os cargos mais elevados no futuro reino do Messias. Jesus sabia toda essa falta de harmonia entre eles, de disputas internas do grupo. E Jesus começa com um exemplo. Ele tira a capa, amarra a toalha
e lava pé por pé de cada um dos discípulos. Depois, a dramática cena, o pão, o vinho e as palavras de Jesus: esse é o meu corpo e o meu sangue que são dados por vós. Naquele momento em que os discípulos estão atônitos, preocupados com tantas coisas, e Jesus falando agora de um assunto sério, Jesus olha para aquele grupo e diz o que eles mais precisam: nisto conhecerão todos que vocês são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, assim como eu vos amei. A unidade dos discípulos era a marca de identidade de Jesus Cristo na vida deles. Não dá para ser discípulo de Jesus sozinho, andorinha solitária. Ou aprendemos a viver juntos e crescemos como discípulos de Jesus, unidos, ou está faltando a marca de Jesus na nossa vida. Perceba, ainda no Evangelho de João, capítulo 17, verso 20, é a mesma noite, Jesus está fora agora do cenáculo, se dirige ao jardim do Getsêmani, e enquanto ele deixa os discípulos um pouco mais atrás, ele vai orar sozinho, e a oração de Jesus está no capítulo 17, toda ela. A determinada altura da sua oração, Jesus se lembra dos seus discípulos, das orientações que ele havia acabado de deixar a eles, de que eles precisavam se amar mutuamente. Verso 20, Jesus diz o seguinte: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles, tu em mim, que eles sejam elevados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste. Gente, a preocupação em relação à unidade, ao amor fraterno de Jesus, era apenas para os 12 discípulos? Jesus olhou esta cena desta manhã de sábado, ele viu esse grupo reunido, e ele orou por mim e por você, para que nós fôssemos um. Para que a marca de Deus, da presença de Deus, Jesus e o Pai, e eles em nós, fosse aquilo que as pessoas identificariam nos verdadeiros discípulos de Jesus. Jesus orou para que você estivesse do lado dessa pessoa que você está hoje, e para que vocês não tivessem divergências. Essa oração de Jesus foi tão poderosa, e os discípulos entenderam que essa mensagem era tão importante para o seu tempo, que já a primeira geração de discípulos, a primeira igreja, Atos capítulo 2, diz que eles buscaram uma unidade tão forte, que eles repartiam as coisas que tinham para suprir as necessidades uns dos outros, que eles todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e segunda, terça, lanchavam juntos. Não era só almoço especial de sábado, todo dia eles se reuniam no templo para orar juntos e nas casas para partir o pão. E essa unidade que eles foram construindo, essa família que eles organizaram, das pessoas se importarem uns com os outros, isso foi mexendo com a vida de quem convivia com eles. As pessoas que começaram a observar os primeiros cristãos, olhavam aquilo e falavam: isso não existe. Gente que se preocupa assim um com o outro, isso não existe. Isso só pode ser de Deus. E o texto termina dizendo, o capítulo 2 de Atos, que dia a dia Deus ia acrescentando aquela família, Ele ia unindo novas pessoas que eram capturadas a sua atenção, as suas emoções, a sua mente, para o que Deus tem a oferecer para nós, através da unidade dos primeiros cristãos. Há poucos dias atrás nós estávamos no grupo de facilitadores do nosso momento de discipulado, que a gente tem todo sábado aqui, e um casal conversou com a gente e disse o seguinte: olha, quando eu cheguei nessa igreja e comecei a participar dos grupos de discipulado, conheci um grupo, conheci outro grupo, e de repente me encontrei.
encontrei pessoas que ligaram para mim, me mandaram um e-mail, me colocaram no grupo do WhatsApp. E eu me senti tão acolhido, o casal dizendo, marido e mulher, um do lado do outro, sentimos tão acolhidos, que a gente entendeu que aqui era o nosso lugar. Um dos meus grupos de WhatsApp trocou 200 mensagens ontem à noite. Unidade! E eu preciso falar uma coisa para você. Cada sábado a gente recebe aqui um número muito grande de visitas. Vocês são bem-vindos. Muito obrigado por vocês estarem conosco aqui pela manhã. Mas eu preciso dizer uma coisa para você. Talvez você esteja de passagem em São Paulo e aproveitou para nos conhecer um pouquinho melhor. Que bom que você veio. Mas talvez eu esteja falando aqui essa manhã com alguém que cada sábado do mês vai numa igreja diferente em São Paulo. Eu preciso dizer uma coisa para você. Sem unidade, você não é discípulo de Jesus. Se você não formar uma família espiritual, se você não decidir dizer, esse banco aqui é meu e eu vou ficar nessa igreja, essa aqui é a minha família espiritual, eu vou viver com eles a realidade de discípulo de Jesus. Vou, através do meu amor, em dar e receber amor, atrair pessoas para o amor de Jesus Cristo. Você está perdendo a oportunidade de ter a sua vida transformada. Davi declarou: quão bom e quão agradável é que os irmãos estejam unidos. Você conhece a pessoa que está aí do seu lado? Conhece? Tem uma coisa que está saindo de moda, é meio cafona, mas esse aí é seu irmão. É seu irmão. Quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. Davi, salmista, abre com essa frase. Os próximos 2 versos, Davi compara a bênção, o prazer das pessoas estarem em paz uns com os outros, de haver essa unidade, esse amor fraterno. Davi compara com 2 figuras. A primeira delas, no verso 2, Davi diz: estarem assim unidos, estarem assim felizes e em paz uns com os outros. Isso é uma bênção tão grande, que é como o óleo que é colocado sobre a cabeça e vai escorrendo pela barba, a barba de Arão, até que alcança as orlas da sua veste. Essa cena é uma cena do Antigo Testamento. O livro de Êxodo, em 2 capítulos, o capítulo 28 e o capítulo 30, nós temos a informação do que Davi está falando aqui. Óleo era muito utilizado no Antigo Testamento, nos povos ali, era usado como tratamento medicinal, era usado na alimentação, tinha diversos usos. Mas esse óleo que Davi está falando, esse é um óleo específico, é o óleo da unção de Arão como sumo sacerdote. E todos os filhos de Arão, todos aqueles que fizessem parte dos sacerdotes em Israel, à semelhança de Arão, deveriam também ser ungidos com esse óleo. O capítulo 30 de Êxodo traz a receita do óleo. Dos versos 22 a 33, 6 quilos de mirra, 3 quilos de canela, mais 3 quilos de cálamo, 6 quilos de cássia e 5 litros de azeite. Tudo isso deveria ser entregue na mão de um perfumista. E Deus diz: eu dei um dom espiritual para esse camarada. Ele vai pegar tudo isso e vai fazer um óleo aromático, fantástico. E tudo aquilo que é meu vai ter esse cheiro. Além de Arão e dos seus filhos, que eram ungidos com esse óleo, e eles ficavam com o perfume da presença de Deus na vida deles, todos os demais objetos do santuário eram também ungidos com esse mesmo óleo aromático. Tudo pertencia a Deus, a marca de Deus era o aroma. Quando alguém sentisse, percebesse aquele aroma definido, específico, sabia que a presença de Deus estava ali. E esse óleo era um óleo de uso exclusivo. Nada mais
E ninguém mais podia preparar esse óleo a não ser os perfumistas do templo. Você não podia fazer em casa. Apesar da receita estar dada, era proibido que se reproduzisse esse óleo em casa. Porque esse era um óleo que não podia ser usado para qualquer coisa. Porque era um óleo que tinha a marca da presença de Deus em tudo que o óleo tocasse. Era uma questão tão séria, né? Deus dizia o seguinte: o que tiver esse cheiro é meu. Meu. E tem mais. Se qualquer objeto encostar no objeto que foi ungido com óleo e ficar com cheiro, é meu também. O ciúme de Deus. Nenhuma pessoa podia ser ungida com este óleo, a não ser Arão e os seus filhos. Essa era a marca da presença de Deus, a identidade de Deus. E em Êxodo capítulo 28, versos 9 a 12, conta a respeito da veste sacerdotal de Arão no dia da sua unção, o dia em que pela primeira vez esse óleo foi usado, e dali por diante entre os filhos de Israel. Naquele dia, Arão estava com a sua túnica, e havia diversos ornamentos que indicavam a sua função de representante de todo o Israel. Havia um peitoral com 12 pedras, cada uma representando as tribos de Israel. E para que ela ficasse presa, o peitoral, havia mais 2 pedras, feitas de ônix cada uma, que eram os engastes que suportavam o peso do peitoral. E cada um destas 2 pedras de ônix tinha os primeiros 6 nomes das tribos de Israel e os outros 6 nomes das tribos restantes. E a cena, ali está Arão, e então o óleo começa a ser derramado. O óleo, que era o símbolo da presença e da marca de Deus, começa a escorrer pela cabeça de Arão, desce lentamente pelas suas barbas e finalmente toca as orlas das suas vestes. E as 2 pedras de ônix, que representavam a totalidade do povo de Deus, a família completa, sem faltar ninguém, agora tinham o cheiro da presença de Deus. Nesse momento, Deus estava dizendo: todos vocês são meus filhos, vocês pertencem a mim, eu identifico vocês. A nossa unidade uns com os outros é fruto da nossa unidade com Deus. É a marca de Deus nesse mundo, marcado por outros aromas e perfumes, da discórdia, da inveja. Deus nos chama à unidade. Lá em Porto Alegre nós morávamos num prédio com 3 apartamentos, todos trabalhavam para a igreja, e a gente aprendeu a conhecer os vizinhos pelo cheiro. Toda vez que o pastor do andar de cima passava na porta do apartamento, a gente sabia que era ele. Era o perfume dele. O perfume tem isso, né? Está ligado à sua personalidade. Perfume mais doce, aroma mais marcado. E a gente reconhecia o nosso vizinho. Deus nos reconhece como seus filhos, como seus discípulos, quando estamos unidos uns com os outros. Paulo escreveu sobre isso. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versos 14 e 15, Paulo diz assim: mas a graça de Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão se perdendo. Para uns, aroma de vida para a vida, para outros, cheiro de morte para a morte. As pessoas, quando olham gente que se ama, gente que se perdoa, gente que se aceita, de 2 uma: ou diz, eu quero isso para a minha vida, ou vai dizer, que perda de tempo e que bobagem, sozinho eu me viro melhor. Só há 2 reações. Para uns, a marca de Deus, o perfume de Deus. Deus está com essas pessoas. Olha o tipo de relacionamento que eles têm uns com os outros. Você tem a marca de Cristo na sua vida? Você é uma pessoa que está aberta aos relacionamentos dentro da sua comunidade de fé? Você de fato olha para a pessoa que está no seu lado e acha que ela é o seu irmão? Gente que nos bons momentos e nos maus momentos precisa das suas orações, do seu apoio, da sua presença. Se sente assim? Perfume
a marca pessoal de Deus. No verso 3, Davi faz uma outra comparação. Ele diz que essa bênção, essa paz, a alegria da unidade entre a família de Deus, ela é também como o orvalho que desce do Monte Hermon e se espalha e chega até Sião. Talvez para nós essa figura de linguagem seja meio complicada. Tem que conhecer um pouco da geografia lá de Israel. A Palestina tem 2 cordilheiras de montanhas. Tem o Mediterrâneo, a primeira cordilheira, começa no Carmelo, termina nas montanhas da Judéia, onde fica Sião, Hebrom, Monte das Oliveiras. E uma faixa é uma faixa que tem bastante vegetação, porque recebe a umidade do ar, mas das montanhas para dentro, começa o deserto da Judéia, a região mais seca, ao sul de Israel. E assim que passa ao Vale do Jordão, mais uma cordilheira de montanhas, é um caldeirão. Essa segunda cordilheira começa no Monte Hermon, esse monte do Salmo, e termina mais embaixo no Nebo. E depois dela, de novo, o deserto da Arábia. Apenas no Vale do Jordão, entre essas 2 montanhas, que deveria ser um clima inóspito, nós temos vida e temos verde. E é interessante como a paisagem muda. Para baixo do Mar Morto, onde acabam as águas do Jordão, é só deserto, clima seco, caverna, aquela paisagem que você está acostumado. Poucas horas subindo para o norte do país, em direção ao Monte Hermon, em direção à nascente do Jordão, em poucas horas de viagem, a paisagem muda e é um verde lindo, 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 lindo. O Mar da Galileia, aquela região ao norte, que verde. Por que isso? É porque o Monte Hermon é o monte mais alto daquela cordilheira de montanhas. 2.814 metros de altura. O seu pico vive eternamente congelado. Neve que está sempre lá. Desde o mar Mediterrâneo, são aproximadamente 100 quilômetros de distância, se vê o pico do Monte Hermon. E sabe o que acontece naquela região? À noite, os ventos batem no pico congelado e desprende um orvalho que irriga toda a terra ali ao redor. Esse orvalho é contínuo todo o tempo e alimenta as fontes, as cabeceiras do Rio Jordão, que desce levando vida em direção ao deserto, levando águas até o monte, que por si só é seco, o monte de Sião. Essa água que traz vida, Davi diz, é símbolo da unidade, é símbolo da paz entre as pessoas. Paz que comunica vida para quem vive nos desertos da solidão. Sabe quantas barreiras o Rio Jordão tem que transpor até chegar ao sul do país, levando vida, levando água? Nós precisamos aprender a manter a unidade, apesar das barreiras e dos obstáculos. Não importa a aparência do seu rosto, a sua origem étnica, você é filho de Deus. Somos todos irmãos. Não importa a cor da pele. Salmos dizem que o nosso RG vai dizer: todos nasceram em Sião. Diferentes origens que temos, mas todos somos filhos de Deus. Origem social, condição social, isso não importa. Não é barreira suficiente para a unidade. Não importa se é o mais pobre ou se é o mais rico, se é o mais estudado ou menos estudado. Fomos salvos pelo mesmo sangue. Somos irmãos em Cristo. E afinal de contas, o Rei do Universo se fez filho de uma família de pobres. Deus em Jesus, Jesus em nós. Nós, uns com os outros. Não há barreiras que não possam ser quebradas para vivermos em paz. Mas talvez as maiores barreiras sejam as da decepção, as ofensas que recebemos uns dos outros, coisas que vão nos afastando o coração e as emoções. Às vezes o machucado, a ferida é tão grande, que se aquela pessoa da igreja vem no primeiro culto, eu venho no segundo. Se ele senta do lado esquerdo da igreja, eu sento no direito.
se ele senta na frente ou sento atrás. Inúmeras igrejas vivem isso. Eu tenho certeza que não é o nosso caso aqui. Mas você tem feridas no seu coração? O amor fraterno cobre as feridas. Levou um tempo até eu conseguir perdoar os meus pais pelo divórcio. Já adulto, homem feito, casado, cada vez que eu me encontrava com a minha mãe ou com o meu pai, a conversa sempre terminava do mesmo jeito. Eu dando a lista de coisas que eles erraram como pais e como casal. Na minha cabeça era tão fácil corrigir os problemas que eles tinham. Era tão fácil poderem viver como uma família. E todas as vezes eu os agredia com a minha intolerância pelos erros deles. Sabe como terminava a nossa conversa? No silêncio da falta de argumentos dos meus pais, porque de fato eles erraram. E era tudo o que restava: silêncio, vazio, distância. E eu fui percebendo uma coisa. Eu fui percebendo que se eu continuasse preso ao meu passado, se eu continuasse preso às minhas decepções com a minha família, a vida ia passar. E a gente não tem quem a gente ama por toda a vida. Ou a gente aprende a conviver com o erro e com as falhas dos outros e superar o obstáculo da ofensa. E hoje eu posso dizer que eu consigo desfrutar da companhia do meu pai e da minha mãe, sem me machucar pelo nosso passado. Quão bom e quão agradável que as pessoas vivam unidas como se fossem irmãos, como se fosse família. Sabe por quê? Porque eu e você estamos indo para Jerusalém. Estamos saindo de diferentes lugares, mas não estamos indo sozinhos. A nossa viagem não é sozinha. Nós não nos ferimos e nos machucamos sozinhos na estrada. Nós não celebramos e comemoramos conquistas sozinhos. Nós não somos abençoados sozinhos. E nós não vamos chegar em Jerusalém sozinhos. Deus tem um plano para mim e para você. Ele quer que a gente aprenda a viver como família. Paulo ainda, num último conselho sobre esse assunto, em Filipenses capítulo 2, diz o seguinte, verso 2: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma atitude de Cristo Jesus, que sendo Deus, se humilhou a si mesmo, tomou a forma de servo e deu a vida por mim e por você. O plano de Deus para você é que você desfrute paz nos seus relacionamentos, que você esteja ao lado da pessoa que acompanha você e sinta-se feliz, abençoado por ter essa pessoa na sua vida. Que você olhe para os bancos vazios ao seu lado e diga: está faltando o meu irmão aqui, eu vou ligar para ele hoje, vou orar por ele, vou dizer que ele faz falta. Quão bom e quão agradável quando os irmãos vivem em união. Minha pergunta para você hoje: você não quer agradecer a Deus por esse plano de paz que Ele tem para nós? Para que a gente viva a plenitude da unidade uns com os outros. Porque eu e o meu irmão temos a marca de propriedade de Deus em nossa vida. Fomos salvos pelo mesmo Jesus. Formamos uma só família. Nós vamos cantar agora. Faça dessa canção a canção da sua vida. Ore a Deus, pedindo para que de fato sejamos um. Vamos orar?